Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Então hoje nós vamos aprender algo bem interessante que chama frequência absoluta e relativa, certo? Então vamos lá rapidamente, para a gente entender como que a definição desses termos. A coleta de dados em uma pesquisa tem por objetivo analisar determinada situação. As informações coletadas devem ser organizadas em tabelas para ter um melhor entendimento das diferentes opções de respostas escolhidas pelo entrevistado. A frequência absoluta registrar exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, sendo possível analisar de comparações. Dados em termos significativos. Deve recorrer à frequência relativa da pesquisa, sendo esta feita através de dados percentuais, definidos com a razão entre frequência absoluta e o número de observações. Então, agora a gente vai para um exemplo bem simples para entender a diferença entre frequência absoluta e relativa. Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Aí aqui a gente tem a tabela, né, dos funcionários da empresa e o número de filhos, né, a frequência relativa e a frequência absoluta e a relativa. Então, vamos lá. O número de filhos eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4, né? A frequência absoluta eu tenho 30 pessoas que têm nenhum filho, 36 que têm um filho, 60 que têm 2 filhos, 24 que têm 3 filhos e 10 que têm 4 filhos. Então, ao todo, eu tenho 160 pessoas. Tudo bem? Agora, a frequência relativa, como que ela é calculada? Eu pego a quantidade que eu tenho da frequência relativa e divido pelo total, pela somatória que foi a total da frequência absoluta. Então, 30, né, no caso, dividido pelo meu total, que deu 160. Assim, eu tenho 0,1875, né? Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu tenho 18,75%. Da mesma forma com os outros. 36 dividido pelo meu total, que é 160, vai dar 0,225, né? Aí eu multiplico por 100, eu tenho 22,5%. Agora, com 2 filhos, eu tenho 60, né? Mas do total 160. Então, 60 dividido por 160, 0,375. Quando eu multiplico por 100, dá 37,5%. 3 filhos, 24 dividido por 160, dá 0,15. Quando eu multiplico por 100, né? 15%. E 10 dividido por 160, 0,0625. Quando eu multiplico por 100, dá 6,25%. Quando eu somar todos esses valores da frequência relativa, ele tem que dar 100%, sempre, certo? Então, lembrando que a frequência absoluta é a quantidade normal que foi pesquisada, né, ou foi obtida, e para mim obter a relativa, eu pego uma questão específica, né, então, e divido pelo meu total. E depois, esses números decimais eu multiplico por 100, que tenho a porcentagem. Então, essa aqui é a frequência relativa. A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização dos dados percentuais, traduz e melhora a situação comparativa de cada caso. Veja a análise. Então, aqui, a partir dessa tabela, né, a gente tem algumas análises. 18,75% funcionários não possuem nenhum filho. 22,5% possui exatamente um filho. 37,5% possui 2 filhos. 15% possui 3 filhos e 6,25% possui 4 filhos. Certo? A partir da tabela a gente conseguiu tirar esses dados. E agora, a fórmula é a seguinte, né? Como eu até descrevi anteriormente. A frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. A frequência total é a soma de todas as frequências absolutas, né? Então, a minha frequência absoluta e aqui embaixo, 160, a minha frequência total. Minha frequência relativa, ela é dada por quem? A frequência relativa, ela é dividida pela frequência absoluta dividido pela frequência total, ou
Também, quando eu quero transformar em porcentagem, né, vai ser a frequência relativa, vai ser a frequência absoluta dividido pela frequência total, multiplicado por 100. Aí eu vou ter o valor em porcentagem, tá? Então, pessoal, simplesmente é esse o conteúdo. Vocês simplesmente vão jogar na formulazinha, tá? Qualquer dúvida vocês vão poder me recorrer. Às vezes eu vou demorar para responder, mas eu estarei para auxiliar vocês, tá? E agora, a respeito das atividades, então vamos lá. A primeira atividade, um pesquisador fez um conjunto de medidas em um laboratório e construiu uma tabela com frequências relativas em porcentagem de cada medida conforme se vê a seguir. Então, o valor medido, 1, frequência relativa de 30%, 1,2, 7,5%, 1,3, 45%, 1,7, 12,5% e 1,8, 5%. Total, 100%. Assim, por exemplo, o valor 1 foi obtido em 30% da medida realizada. Qual a porcentagem de vezes que o pesquisador obteve ao valor medido maior que 1,75, 1,7, né? Então, aí, a partir dessa análise do gráfico, tá? Não é algo difícil, vocês vão analisar aqui o gráfico e vão falar qual que é a resposta correta, tá? Então, ele pede aqui o valor maior que 1,75, né? Qual foi a porcentagem? Aí vocês vão olhar no gráfico e marcar a alternativa. 2. A idade dos alunos que acompanharam seus pais na reunião da escola, né, está em uma tabela descrita. Complete a tabela com a frequência relativa. Então, aqui a gente tem a idade dos alunos, né, e o total de alunos que compareceram, né, que acompanharam seus pais, e a tabela de frequência absoluta. Para achar a relativa, a gente vai fazer quem? A gente vai pegar o 5, né? Vai dividir por 25 e multiplicar por 100, que a gente assim vai encontrar a frequência relativa. Vale lembrar que esse conteúdo aqui vocês podem utilizar a calculadora, tá? E assim sucessivamente. Vocês vão fazer 10 por 25 vezes 100. Aí assim vocês vão ter a porcentagem, tá? E a questão 3, observando a tabela a seguir, que mostra o número de vezes que uma determinada nota foi retirada numa turma de 25 alunos, pergunta-se. Aí aqui, a estrutura de 40 alunos no colégio A, nota 1, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E a quantidade de pessoas que tiraram essas notas. E aqui a questão. A frequência absoluta da nota 4. Então, quem é a nota 4 aqui? 5, né? Aí 5. Isso é a interpretação do gráfico. A frequência absoluta da nota 9. Interpretação de gráfico também. Qual a frequência relativa de quem tirou nota 10? Aí, vocês vão olhar aqui. Quem tirou nota 10 aqui? Tá? Qual a frequência relativa de quem tirou a menor nota? Então, quem tirou a menor nota aqui foi 4, né? Então, qual que vai ser a frequência relativa? Vocês vão pegar 5 dividido por 25 vezes 100, que assim vocês vão ter a frequência relativa, tá? Pessoal, simplesmente as que são as nossas atividades, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Todo o material está disponível no canal, tá? E eu estou aí para auxiliar. Às vezes eu vou demorar um pouco porque eu estou bem ocupado, mas espero a compreensão de vocês. Então é isso aí, abraço e até a próxima.